Então, pessoal do terceiro ano, essa é a segunda parte de isomeria espacial. Vocês encontram esse material aí na página 68 da apostila. E eu fiquei de fazer a lista de exercícios. A primeira parte foi explicando, porque tinha um conteúdo alongado lá. Então, estou agora iniciando a segunda parte de isomeria espacial. Agora é fazer exercício, né? E aí eu vou tentar explicar o máximo dentro dela. PET 4, semana 4, questão 1. De acordo com os textos 1 e 2, vocês devem ter lido, você considera seguro o uso da talidomida nos dias atuais? Construa um pequeno texto explicitando os argumentos que justificam sua resposta. Então isso aí é pessoal, vocês vão escrever, tá ok? Leiam o texto, é muito interessante, que conta a história desse remédio, que foi polêmico, chegou aqui no Brasil também, muitas mulheres brasileiras também tomaram, mas vale a pena ler para saber a polêmica dele e o que isso tem a ver com a nossa matéria. Questão 2. Retorne aos textos para responder as questões a seguir. Bom, você vai ter que ler os textos lá, mas de toda forma eu achei interessante essas perguntas, então vou responder aqui. Mas você vai encontrar no texto lá direitinho. O que confere a um composto a isomeria do tipo cis-trans ou geométrica? Letra A. Então vou responder aqui. Bom, para que tenhamos a isomeria cis-trans, você tem que ter um composto com essa dupla aí, ó, entre carbonos, ou um anel. No mínimo 3 carbonos, formando um anel, é como se o anel fizesse o papel da dupla. E o que tem que ter mais? Aí vocês estão vendo aí, ó, A, B, D e E. A tem que ser diferente de B, e Dzinho ali, ó, Dzinho tem que ser diferente de E. Então, de um lado, em cada carbono, os ligantes devem ser diferentes entre si. O A diferente de B e o D diferente do E. Os ligantes, está escrito aqui ó, embaixo, entre A e B, pelo menos um deles igual a D e E. A ou B tem que ser igual a D ou E. A ou B, um dos dois, tem que ser igual a um dos dois do outro lado, para a gente poder ter uma certa comparação para essa matéria em si. Depois a gente vai ver que não é necessário sempre, mas nesse caso a gente está começando a matéria, então para vocês entenderem mais facilmente, vocês vão ver mais na frente que tem um caso em que todos são diferentes, e mesmo assim dá para saber se é isomeria cis-trans ou outra letra que a gente usa, outras letras a gente usa Z e E. Mas a gente vai falar isso em outro momento. Então, está respondido aí. Letra B. O que é um carbono quiral? A palavra quiral vem de mão. Quiralidade significa ser semelhante à mão. A mão é quiral. Mas o que é ser quiral? Então aqui está explicado. Ó. Temos que ter um carbono que seja ligado a 4 grupos distintos. Aí é apresentado aí. O carbono está ali no meio. A gente colocou uma estrelinha do lado dele ali, que é para indicar que ele é um carbono quiral. O que é um carbono quiral? Ele está ligado a 4 grupos diferentes. Eu represento por letras. Um grupo A pode ser um cloro, por exemplo. B pode ser hidrogênio. O D pode ser um, sei lá, um flúor. O E pode ser um grupo OH. O que importa é que são 4 grupos em torno do carbono e eles têm que ser diferentes entre si. Pode ser um grupo grande, pode ser um grupo pequeno. Eu olho o grupo todo, eu não olho só o carbono ou só o primeiro elemento ligado a ele, não. Eu olho todo o grupo que nascer daquela primeira ligação com o carbono. Isso significa dizer que o carbono é carbono quiral. E o fato dele ter essa propriedade gera um monte de matéria que a gente vai fazer exercício sobre ele aqui agora. Letra C. O que é uma mistura racêmica? Bom, aí eu tentei colocar com as minhas palavras ali. É a mistura de 50% de moléculas quirais junto com 50% de moléculas que também são quirais, mas que são imagem da primeira molécula.
Então eu tenho a molécula A, ela gera, se você assistiu o videozinho da primeira parte, sabe o que eu estou falando. Uma molécula A gera uma imagem, essa imagem gera uma molécula e as duas, uma é imagem da outra. E se eu tiver num copo 50% da primeira e 50% da segunda, ou seja, 1 bilhão de moléculas de A e 1 bilhão de moléculas de B, elas estão todas misturadinhas. Então eu chamo isso de uma mistura racêmica. E o que é uma mistura racêmica? É uma mistura que ela se comporta como se ela fosse inativa, ou seja, quando a luz bate nessas moléculas, elas sofrem desvios. Mas se eu tiver 50% de cada dentro de um copo, os desvios são anulados dentro da mistura e a gente tem a ideia de que não houve desvio nenhum. É isso aí. Letra D. Monte uma fórmula estrutural e molecular diferentes da que foram citadas no texto para um isômero cis-trans e para um isômero óptico. Então, um isômero cis-trans. Coloquei aqui, ó. Como mostrei lá, olha, volta na letra A lá. Tem uma dupla. Em cada carbono os ligantes são diferentes entre si, o Flu é diferente do H. No outro carbono da direita o cloro é diferente do H. Contra o H no primeiro carbono, o H no segundo carbono. Então é alguém que está no primeiro carbono que é igual ao do segundo. E aí eu imagino uma linha passando por dentro cortando a ligação dupla. Imagina um plano, é como se estivesse colocando um plano cortando a molécula em duas fatias. Os dois H's estão para baixo, por isso ele é chamado de cis. Se tivesse um H para cima e outro para baixo, ou ao contrário, não importa, eu teria trans. Nesse caso ele é cis. E esse caso aqui eu coloquei à direita, como ele pediu isômero óptico. Aí eu coloquei um exemplo. O carbono no meio é quiral, porque do lado esquerdo tem um H, em cima tem um OH, esse grupo já é diferente do anterior, do lado direito cloro, embaixo um CH3. Então essa molécula é uma molécula que a gente chama de molécula que tem quiralidade. Mas ele pediu também, na letra D, a fórmula molecular. Então, vou pegar o primeiro desenho, a primeira fórmula, e vou colocar, tem 2 carbonos, tenho 2 Hs, tem um Flu e um cloro. Então, está ali em cima. E na de cá, da direita, tem o carbono, mas tem um carbono embaixo também, no grupo de baixo, então é C2. Eu tenho, contando Hs aí, no de baixo, no grupo mais embaixo tem 3, à esquerda tem um H, lá no grupo de cima tem outro H ao lado do O, então um total de 5 Hs. Eu tenho um O ao lado do H ali em cima e tenho cloro. Tranquilo? Questão 3. Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando a fórmula estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes formas estruturais. Esse é o conceito são chamados isômeros, as moléculas que sofrem essa propriedade, como ilustrado nas estruturas. Aí tem as duas estruturas assim. Entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de qual isomeria. Então a gente vai ter que olhar para a molécula e verificar o que elas têm de diferente. Primeiro, observa bem que a da esquerda ela tem uma cunha pretinha mostrando a ligação do carbono lá na linha com o H. E na de cá é uma cunha também, mas toda pontilhadinha, toda listrada. O que significa isso? Para nós é um código. Significa que essa cunha toda pretinha indica que esse grupo H ele está para fora do plano da tela que você está vendo aí. Imagina que isso é uma folha, ela foi escrita para frente, apontando para a gente. Você está olhando para ele está apontando para você assim, está virado para o nosso lado. Então ele está apontado, vindo para o meu lado. E esse OH com aquele tracejado ali, aquela cunha tracejada, está indicando que aquele grupo está para dentro do papel. Ou seja, está para trás do plano onde eu estou vendo esta molécula. Os demais, que está nesse zigue-zague em forma de linhas, o próprio O e o outro OH à direita, todos estão no plano do papel. É como se estivesse, como se fosse, não. É exatamente escrito no plano do papel. Então a molécula ela tem um plano e ela tem na primeira que é da esquerda um OH virado para frente e na molécula da direita esse mesmo grupo não está virado para o nosso lado, está virado para o lado de trás. Então a única diferença dessas moléculas é essa posição. Mas como que isso é possível? Talvez você não tenha visto, mas aquele carbono da onde está saindo as cunhas
ele só está mostrando ali 3 ligações. E ele tem mais uma ligação, ele tem que ter 4 ligações. Então ele tem a 4ª ligação dele é feita com um carbono. Então essa 4ª ligação é feita com o hidrogênio. E aí eu consigo perceber também que eu tenho 4 grupos. Vamos verificar bem devagarinho para perceber isso. Ó. Esse grupo da esquerda é o CH3 ou H3C. A gente já tá, e aí já vê claramente o carbono equiral. Olha lá, a gente tem o CH3, tem o grupo H embaixo, tem o H em cima. Na verdade, esse OH está para frente, tá? Na molécula da esquerda. E temos esse último grupo aqui à direita. Observe que esses carbonos que estão ali naquele centro, a gente chama de centro quiral, ou centro assimétrico, são 4 grupos diferentes. Por esse motivo, o carbono é quiral. E sendo um carbono quiral, qual é a isomeria que aparece dele? A primeira, isomeria óptica. Então, se o aluno souber os conceitos básicos de isomeria óptica, ele acha muito facilmente essa questão. Aí está dizendo que é do Enem. Isomeria de função, quer dizer, comparando uma com a outra, alguma função deveria ser diferente. Esse que está de azul é um álcool e esse que está de roxinho é um ácido carboxílico. São 2 funções que nós encontramos nessa molécula aí. Ok. Cadeia, a estrutura da cadeia deve ser diferente, a gente vê que não. Geométrica tem que ter aquela situação que eu falei agora, ter dupla ou um anel, não é o caso aí. E compensação, algum grupo de uma ponta deveria aparecer na outra ponta, isso não está acontecendo aqui. Questão 4, USS, nem sei o que é isso, USS. O resveratrol é uma substância presente nas uvas que contribui para a redução dos níveis de colesterol no sangue. Opa, é bom então chupar uva. Esse composto apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial. Está aí embaixo. Aí. O tipo de isomeria espacial presente no resveratrol é denominada. Aí temos os casos óptica, funcional, geométrica, tautomérica, ou tautomeria e cadeia. Bom, observa a molécula aí. Vamos eliminar primeiro a óptica. Para ter óptica não tem que ter carbono quiral? E não tem nenhum carbono quiral nessa molécula. Professor, mas não tem jeito de saber? Tem. Se ele tem que ter 4 grupos distintos, ele não pode fazer dupla. Se ele fizer dupla, significa que então ele está fazendo ligação com menos de 4 grupos, está fazendo ligação com 3. Todos esses carbonos têm 3 ligações, todos. Eu coloquei os dos anéis, mas esses que estão aqui no meio também. Eu só não marquei porque eles vão apresentar outra característica daqui a pouquinho. Todos os carbonos dessas moléculas têm uma dupla. Se tivesse uma tripla também não serviria. Tem que ter carbono com ligação simples. Tem que ser um carbono saturado. Os dos anéis todos e também esses centrais aí todos são carbonos com duplas, então não tem como. Então está fora a opção óptica. Agora que interessante. Funcional, tautomeria e cadeia, ou seja, a letra B, a letra D e a letra E, eu só posso dizer que a molécula tem aquela isomeria ali se eu estiver comparando com uma outra molécula para dizer essa é A, essa tem a função A, essa tem a função B. Se eu não tenho a outra molécula para comparar, não tem como eu dizer se ela tem uma isomeria funcional. Eu posso até mudar aí o OH de lugar e passar para o outro lado, ele vai passar de fenol, que é a função que está aí, para talvez enol ou álcool. Se eu colocar, por exemplo, a dupla, ali vira um enol. Mas eu não posso tirar essa conclusão se eu não comparar uma molécula A com uma molécula B e saber quais funções ela tem. Isso também vale para a tautomeria, porque eu teria que saber se a molécula ela fornece essa possibilidade. E nesse caso eu não consigo ver. E a isomeria de cadeia também. Eu teria que comparar a cadeia desta que está vista aí com outra molécula que tenha uma mudança na cadeia dela. Como ela não tem outra, só tem essa, então está eliminado por isso. Então fiz um resumo que eu escrevi agora. Eliminei a B, a D e a E. B, D e E precisa, quer dizer, para cada um deles, né? Para B, para D e para E, precisa comparar. Só tem uma molécula, então não tem como fazer a comparação. Okay? Eu não coloquei no plural, porque eu estou falando de cada uma delas separadamente. Então sobrou apenas a geométrica.
Ixi, professor, eu nem chutaria essa geométrica se eu tivesse que chutar. Então a gente não está chutando, a gente está explicando. Olha aquela dupla lá. Isso não acontece no anel, gente, porque a simetria do anel não permite isso. Então eu consigo encontrar a isomeria geométrica naquela dupla que não está marcada ali. Vamos entender melhor. Eu vou fazer aqui um esquema para vocês verem melhor. Talvez você não tenha visto, mas está faltando um hidrogênio em cada um desses carbonos, dessa dupla central. Ó, pintei cada um grupo. Aí eu mostrei os hidrogênios. Devido à estrutura da molécula, eu sei que os hidrogênios tem que estar um para cima e outro para baixo. Por quê? Quando se tem a dupla, o ângulo entre os ligantes é de 120 graus. Resumindo, eu coloquei ele de forma correta ali para você ver bem. Eu imaginei um plano cortando a molécula, tem um hidrogênio para baixo, um hidrogênio para cima. Então, nesse caso, eu concluo. Se esta molécula que a gente está vendo agora tem a configuração chamada de trans, existe na natureza uma outra molécula que pode ter a geometria cis. Só como é que seria essa molécula cis? Imagina que no lugar desse H que está embaixo, tenha o grupo roxo. E o H está no lugar do grupo roxo. Então a molécula ela é mais curva em comparação a esses grupos grandes. Começa no azul, chega na dupla e depois desce. Então eu tenho essa molécula trans, está sendo mostrada aí, mas também tem a molécula cis, que é possível encontrá-la em algum lugar. Tendo a trans, tem a cis. Então a isomeria geométrica ou cis-trans, ela é possível ser percebida nesta molécula. Questão 5. Enem. A talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas comuns no início da gravidez. Quando foi lançado, lá nos anos 60, era considerado segura para o uso das grávidas, sendo administradas com uma mistura racêmica composta pelos seus dois enantiômeros, RS. A gente não vai explicar aqui essas letras RS aqui agora. Entretanto, não se sabia, na época, que o enantiômero do tipo S levava, não se sabia, levava a malformação, ou leva até hoje, a malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas dos bebês. Esta malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros, gente, o texto lá, o nosso material tem falando a historinha da talidomida, você pode pesquisar também, é interessante a história, né? Por sinal, a questão 1 fala dela também. Então, essa malformação congênita ocorre. Por quê? Porque senão não faz o quê? Eles reagem entre si? O texto não contou isso. Pode reagir? Pode. Mas não é isso que leva à malformação congênita. Não houve uma transformação de uma nova molécula para que esta reagisse com a gente. Não. Uma delas, aquela chamada de S, ela atacou as crianças, provocando malformação dos braços e pernas. Então não é a letra A. Não podem ser separados. São duas moléculas diferentes, por que não podem ser separadas? Será que a gente não arranjou nenhuma técnica para separar duas moléculas distintas? Elas têm uma certa distinção, elas são diferentes, têm propriedades diferentes, a gente pode usar técnicas para separar. Então, o texto não fala disso e nós sabemos que é possível se separar. Por mais difícil seja, é possível se separar duas moléculas diferentes por alguma técnica química, a gente tem como separar. Então, o texto não explica isso, então a letra B não tem sentido. A letra A está fora, a letra B está fora. Não estão presentes em partes iguais. Bom, o texto deu uma dica. O aluno que sabe o que eu estou falando já pegou a dica. Eu quis evitar de falar antes, agora eu falo. Não estão presentes em partes iguais, quando se fala mistura racêmica, automaticamente o conceito de mistura racêmica é que temos 50% de um tipo delas e 50% de um outro tipo. Se a mãe tomou um remédio, um comprimidinho com lá 1 miligrama dessa substância, 50% das moléculas que ela tomou são do tipo levógena e 50% do tipo destrógena. Significa então que é uma mistura em partes iguais. Então a letra C está errada. Bom, interagem de maneira distinta com o organismo. Eu vou pular isso aqui porque é a resposta, mas eu vou explicar a última agora. Ó. São estruturas de diferentes grupos funcionais. Dá uma olhadinha no esquema. A gente já viu isso lá no vídeo. O objeto é a imagem. Aqui no meio é o espelho. O objeto gera a imagem. Eu fiz um esqueminha, você vê ali. Ó. Coloquei o carbono no meio e coloquei 4 letras qualquer. A, B, C, A, B, M, K. E criei uma imagem dele. A, K, M, B. São os mesmos grupos, só que organizados espacialmente diferentes. Então a letra E está errada. Por que a letra D é verdadeira?
Porque como elas são moléculas distintas, elas têm algumas propriedades distintas. Inclusive a propriedade de uma ser usada como sedativo, para a mulher que está lá com ânsia de vômito, com náuseas, etc. E algumas delas que infelizmente vieram juntas com a outra, que podem ser capazes de fazer mal à criança. É só separar então. O homem não tinha percebido. E mesmo assim, às vezes, o material pode, uma molécula, se transformar na outra. Então, é meio perigoso. Assim, não, eu coloquei só a molécula A, né? O R, no caso, que não faz mal, vamos chamar assim. Mas o R pode, devido, sei lá, umidade, temperatura, idade do remédio, ou seja, se a pessoa consumir esse remédio muito tempo depois de ser produzido, pode ser que algumas moléculas de forma ativa se transformem uma na outra. Isso pode acontecer? Pode. Mas então não toma remédio? Esse remédio foi usado mesmo depois disso por muitos anos, até no Brasil mesmo. Então a história conta isso, vocês vão poder pesquisar sobre isso e entender melhor. Então achamos a resposta da letra D. É interessante pesquisar sobre isso, para você ver a diversidade que é a química. Ela é capaz de produzir moléculas tão semelhantes com propriedades diferentes. Então acabamos esse material. Eu agradeço vocês todos. Eu agradeço, então, um abraço a todos vocês, tá?